O Novo Testamento, ele tem algumas diferenças do Antigo Testamento. Por exemplo, nós já chamamos aqui o Antigo Testamento ou de Antiga Aliança, né? O Novo Testamento, Nova Aliança. No Novo Testamento, nós temos os 4 primeiros livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro primeiros livros, eles são chamados de evangelhos. Três deles, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Sinóticos vem de sinônimo. Porque Mateus, Marcos e Lucas, geralmente eles contam a mesma história. Ou geralmente o que conta em um, conta no outro. Mas no Evangelho de João, já tem uma diferença. João, ele já tem um público-alvo. João, ele escreve para a igreja. João escreveu diretamente com um foco, com uma ênfase maior para a igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito também por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico. No livro de Atos dos Apóstolos vai ter o começo da história da igreja, vai ter os primeiros evangelistas, os primeiros missionários que levaram a palavra do Senhor Jesus. Vai contar a história um pouquinho de Paulo, do começo do seu ministério e assim por diante. Começando agora em Romanos. De Romanos a Filemon são chamados de epístolas pastorais. Só quero trazer uma pequena ênfase aqui, que quando chegamos em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, esses 3 livros, eles não é bom nós chamarmos eles de epístolas, mas sim de carta pastoral. Por quê? Eles eram pastores de alguma congregação. E o apóstolo Paulo, ele escreveu 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, direcionado para os pastores, para Timóteo e para Tito. O livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, ele é um livro que, até hoje, muitos teólogos não têm como dizer quem foi o verdadeiro autor do seu livro de Hebreus. Muitos vão dizer que foi o apóstolo Paulo, Tertuliano vai dizer que pode ser Apolo, Zuíngulo vai dizer que afirma que foi o apóstolo Paulo, outros teólogos vão dizer que foi Lucas, e assim vão dizendo, mas só que por certo não sabemos quem foi o verdadeiro autor do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele é o livro que vai contar praticamente uma genealogia dos hebreus, a história dos hebreus, os acontecimentos, os pais da fé, os que venceram através da fé e assim por diante. A carta de Tiago, a epístola de Tiago, uma epístola universal de Tiago a Judas, são chamados de cartas universais. Quando nós lemos de Tiago a Judas, antes de Apocalipse, ali está escrito para toda a humanidade. Tudo que nós lemos em Tiago a Judas, nós achamos ali palavras fortificantes para nós, nós achamos palavras que vai nos ajudar a nos manter firme. A carta de Tiago, ela é uma carta doutrinária que nós devemos ler e praticá-la. Já chegando em Apocalipse, e o último livro da nossa Bíblia, o Apocalipse, ele é um livro profético e escatológico. O que quer dizer escatologia? Coisas futuras, coisas do fim. Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro profético que vai nos trazer coisas que já aconteceram, que está acontecendo no momento e que ainda vai acontecer. O livro de Apocalipse, só quero trazer mais um pouquinho, ele tem 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras, tem aproximadamente
tem aproximadamente mais de 12 a 13 mil símbolos proféticos. E assim, resumindo o Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos, 7.946 versículos. E assim nós completamos um pouquinho num panorama bíblico para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.